Ressadum! A hora sombria e revelou segredos assombrados do interior. A cidade de Nova Esperança era um lugar onde o tempo parecia ter parado, como se o mundo tivesse esquecido aquele pedaço de terra coberto por mistérios. Os moradores falavam em sussurros sobre a Casa dos Mouras, uma construção antiga que, por trás de suas paredes em ruínas e janelas quebradas, guardava lendas de desaparecimentos e aparições que faziam o sangue gelar. A atmosfera era densa, quase palpável, como se cada respiração trouxesse consigo ecos de vozes perdidas. As noites ali eram mais silenciosas do que em qualquer cidade, e o soprar do vento soava como um lamento nostálgico. Foi em uma noite de lua cheia que Lucas, um jovem com olhos curiosos, mas um coração marcado pela dor da perda do irmão, decidiu que era hora de explorar a Casa dos Mouras. Da ideia surgiu em meio a risadas nervosas e coragem deliberada entre ele e seus amigos, Ana, Jorge e Fernanda. Vamos desvendar os mistérios dessa casa! Ninguém nunca se atreveu! Exclamou Ana, cativando o grupo. E assim, juntos eles atravessaram os portões enferrujados, um convite ousado para o desconhecido. Ao adentrarem, o ar se tornava mais pesado, e um arrepio percorreu a espinha de todos. Móveis cobertos de poeira estavam arrumados como se ainda abrigassem os fantasmas de antigos moradores. Quadros empoeirados pareciam vigiar cada movimento deles, os olhares pintados parecendo seguir os jovens. O silêncio era cortante, mas logo um barulho estrondoso ecoou. Uma porta se fechou com um bamboleio, e em um instante a tensão cresceu. O grupo trocou olhares, a excitação inicial dando lugar ao medo. "Foi só o vento!" murmurou Jorge, mas sua voz hesitava. Os sussurros começaram, os ecos de medos mais profundos emergindo. "Acho que não deveríamos estar aqui", disse Fernanda, seu rosto pálido, apavorado. No entanto, eles continuaram, atraídos pela curiosidade e uma força invisível que parecia arrastá-los. A cada passo, segredos antigos vinham à tona, palavras sussurradas a respeito de um crime horrendo que havia ocorrido ali. Lendas e desastres lentamente se entrelaçavam em suas mentes. Foi então que Ana parou, presa a uma visão aterrorizante que apenas Lucas conseguia ver. Seus gritos ecoaram pelos corredores obscuros e, em um piscar de olhos, ela desapareceu. O terror se instalou. O medo coletivo transformou seus laços em desespero. Lucas, angustiado, sentia a pressão no peito enquanto buscava por sua amiga, seus pensamentos emaranhados em um caos de emoção. Ele lembrou do irmão, da perda que ainda doía, e uma revelação devastadora começou a tomar forma em sua mente. O que se escondia naquela casa? Será que Ana tinha algo a ver com os segredos de Nova Esperança? A escuridão parecia desejar que esses segredos nunca fossem revelados. O tempo parecia não existir mais quando Lucas e os amigos tentaram entender o que realmente estava acontecendo. O medo ardia dentro deles, e a pressão do silêncio era quase sufocante. A força obscura ao redor parecia dizer que, para descobrir a verdade, eles teriam que enfrentar seus próprios demônios. E assim, a noite se tornava cada vez mais enigmática, enquanto os vestígios de luz começavam a se apagar.
Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O ar pesava como chumbo, enquanto Lucas, Jorge e Fernanda tentavam processar o grito de Ana, que ainda ecoava pelos corredores escuros da casa dos Mouras. A escuridão parecia se fechar ao redor deles, como se as sombras pudessem engolir qualquer vestígio de coragem. O silêncio depois do grito era opressor. Apenas o som de suas respirações rápidas preenchia o espaço. Precisamos encontrá-la, disse Fernanda, seu rosto coberto de pânico. Mas antes que pudessem se mover, uma luz fraca começou a pulsar no fundo. De um dos corredores, era como um farol, convidando e desafiando ao mesmo tempo. Lucas, consumido pela urgência de encontrar Ana, não hesitou. Antes que a dúvida pudesse dominá-los, ele se lançou em direção à luz. O caminho era estreito, com as paredes se fechando à medida que avançavam. Ele sentia o coração disparar. Os ecos de histórias de horror preenchiam sua mente, lembranças de lendas que seus pais contaram sobre a casa. Tudo isso parecia tão distante, tão irreal. E, no entanto, ali estava ele, em meio ao mistério. A luz pulsante cresceu, e Lucas parou abruptamente, quando encontrou uma pequena sala iluminada por velas tremeluzentes. Ao entrar, seu corpo ficou paralisado. Ana estava ali, mas o que o fez desmaiar de medo? Não foi a presença dela, e sim a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Ela estava de pé, mas não estava sozinha. Ao lado dela, uma figura alta, envolta em sombras, a olhava com um sorriso que lembrava mais um desafio do que um acolhimento. Lucas! Sussurrou Ana, mas seu tom parecia distante, quase automático. Era como se ela não estivesse completamente ali. A figura ao lado dela se aproximou, revelando os traços familiares. Era uma mulher com cabelos longos e lisos, olhos escuros e profundos que pareciam conhecer cada parte da alma de Lucas. Mãe! Ele gritou, o choque atravessando seu corpo como um raio. A mulher não olhou para ele, mas para Ana. Finalmente você veio! Estava começando a perder a esperança, disse ela, sua voz suave e hipnotizante. Lucas sentiu que a terra sob seus pés se desfez. Uma mistura de sentimentos o invadiu. Confusão, raiva, tristeza. Ele não entendia. Sua mãe tinha desaparecido há anos. Como ela poderia estar aqui ao lado da amiga, em um lugar tão terrível? Você precisa entender, Lucas, disse a mulher, ignorando a presença assustada dele. Tudo o que aconteceu aqui está conectado. Eu fiz escolhas, e para sobreviver, eu tive que me unir a eles. Quem são eles? Lucas perguntou, a voz tremendo. A atmosfera carregada parecia vibrar ao seu redor, como se a casa inteira estivesse retendo a respiração. E, enquanto ele falava, a figura de Ana começou a mudar, sutilmente, como se uma sombra a envolvesse, e a luz ao redor dela fosse ameaçada. Foi quando o chão sob os pés de Lucas começou a tremer. Você precisa decidir, Lucas. Você pode se juntar a nós
ou ficar preso para sempre neste ciclo de dor. Escolha sabiamente. A mulher estendeu a mão e Ana virou-se para Lucas, o olhar dela intensamente fixo. O que você vai fazer, Lucas? Você vai nos deixar ou vai enfrentar a verdade, mesmo que isso signifique perder tudo? Perguntou Ana, mas sua voz estava distante, como se ecoasse de um abismo. O chão ruiu sob eles, e antes que seus gritos pudessem ecoar, tudo ficou escuro. O que estaria acontecendo? A única certeza era o nó em seu estômago, o peso nas costas. Lucas se viu no meio de uma tempestade de emoções e decisões. Como poderia, em um instante, tudo mudar tão drasticamente? E a pergunta ressoou em sua mente, enquanto a escuridão o envolvia. Será que a verdade era mais terrível do que a lenda da Casa dos Mouras? O chão ruiu sob eles, e antes que seus gritos pudessem ecoar, tudo ficou escuro. Lucas sentiu seu corpo sendo sugado para o abismo, e um frio cortante o envolveu. Ele tentou gritar, mas um peso intransponível o impediu. A escuridão parecia viva, como se estivesse observando, quando finalmente o medo começou a se dissipar e Lucas pôde abrir os olhos. Ele estava em um lugar diferente, uma sala ampla, com paredes antigas e cobertas de gerações de poeira. Sentiu um nó na garganta ao perceber que não estava mais com Ana e sua mãe, sozinho. Mas algo estava errado. A sala tinha vida própria, com murais esculpidos que pareciam contar histórias, desenhos de sombras dançando e rostos conhecidos entrelaçados em expressões de desespero. Ele se levantou, o coração disparando. "Ana! Mãe!" gritou, mas a única resposta foi um eco distante. O ar estava impregnado com um cheiro de mofo e mistério. O medo era palpável. Lucas caminhou lentamente, cada passo ecoando como um tambor, e foi aí que uma luz começou a brilhar na parede oposta. Ele se aproximou cautelosamente, e quando a luz se intensificou, Lucas percebeu que sua imagem refletida na superfície não era só sua. Havia outras figuras ao seu redor. Pessoas que conhecia, amigos, colegas e até estranhas, como sombras familiares. Ele estava cercado por rostos conhecidos, mas distorcidos, gritando em silêncio. Ele fechou os olhos, se afastando da intenção de tocar a luz. "Isso não pode ser real", murmurou. Mas ao abrir os olhos, tudo tinha mudado novamente. Agora ele estava de volta à sala iluminada, onde viu Ana e sua mãe. Mas a atmosfera era diferente. As velas estavam apagadas e um vento gélido serpenteava pelo espaço. A figura de antes parecia tão confiável, agora emanava um ar de opressão. "Eles não podem saber", disse a mulher com voz suave. Mas a gravidade das palavras fez o estômago de Lucas revirar. Em um instante, ele percebeu a verdade. Não era apenas a sua mãe. Era a figura por trás de muitos mistérios de Nova Esperança. "Você precisa conhecer a verdade sobre minha história, sobre todos nós." A confusão invadiu a mente de Lucas. "Sobre o quê? O que está acontecendo aqui? E Ana, vocês estão..." Ele não conseguiu terminar a frase, mas as palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Ana olhou para ele com uma expressão estranha. Seus olhos já não eram os mesmos. Havia uma frieza neles que Lucas nunca viu antes. O choque subiu como uma onda.
Você não entende, Lucas. Eu fiz que precisava ser feito. Pegue um kakemação, disse Ana. Seu tom misturava sofrimento e uma quase satisfação. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Ela sabia. Ela sempre soube e nunca lhe contou. Todos os risos e segredos compartilhados. Tudo parecia uma farsa agora. Foi difícil, mas você também terá sua escolha. Os olhos de sua mãe se iluminaram e, ao mesmo tempo, algo sombrio se desencadeou. Você está aqui por um motivo mais profundo do que imagina. Esta casa escolheu você. No instante em que essas palavras foram ditas, o ambiente começou a vibrar. As paredes pareciam se mover e uma fissura surgiu no chão, revelando uma escuridão ainda mais profunda. O chão tremeu, e antes que Lucas pudesse processar o que estava se desenrolando, a sala foi invadida por um grito horrendo. Um grito que parecia rasgar a própria essência do espaço. "Corra!" gritou Ana, e um pânico tomou conta de seu olhar antes que tudo escurecesse novamente. Lucas hesitou, confuso entre a necessidade de entender a verdade e a urgência de escapar daquela casa maldita. Com o coração acelerado, ele girou buscando a saída. Mas a porta, que antes parecia tão finalmente próxima, agora estava cercada por sombras rugosas que se contorciam, como se a própria casa estivesse viva, se alimentando de seu medo. Rascunhos de risos ecoavam, as vozes de seus amigos misturadas em um coro de desespero. O que Lucas não sabia é que as verdades que ele buscava já estavam mais perto do que ele imaginava, e que as escolhas que ele fazia a cada momento moldariam não apenas seu destino, mas de todos que estavam ligados à casa. O grito ecoava em sua mente, um aviso sombrio. A hora havia chegado. Com um último olhar para a figura de Ana, uma nova determinação surgiu dentro dele. "Não vou deixar que tudo acabe assim!" E então, ele se lançou para a frente, mergulhando na escuridão, não sabendo o que realmente o aguardava, ou quem, na verdade, ele poderia se tornar. Lucas avançou em direção à escuridão, o coração batendo rápido. O tempo parecia parado, e cada passo sobre o chão irregular intensificava a sensação de que algo horrível estava à espreita. Ele não sabia se deveria ter seguido aquela luz, mas não havia como voltar. O grito de Ana ainda ecoava em sua mente, uma lembrança agonizante que o impulsionava para a frente, mesmo que a dúvida crescesse. De repente, uma força invisível o puxou para trás. Ele caiu, o frio do piso o abraçando. A escuridão parecia ter vida própria. A sensação de estar sendo assistido era esmagadora. Lucas se virou rapidamente, apenas para encontrar o olhar de Ana, mas não era o olhar que ele conhecia. Havia algo diferente, um brilho estranho em seus olhos que o deixou em alerta. "Ana, o que aconteceu com você?" ele gritou, levantando-se. Ela hesitou, como se um conflito interno a consumisse. "Lucas, você precisa entender", disse Ana, a voz quase um sussurro. O medo era palpável, mas havia também uma espécie de poder crescente em volta dela. "Não somos quem você pensa que somos." "O que você quer dizer?" Lucas sentiu uma onda de confusão. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. "Você é minha amiga! O que está acontecendo aqui?" Ana começou a resplandecer em uma luz que não parecia natural. Lucas apertou
voltou os olhos, tentando se certificar do que estava vendo. Você não pode ficar aqui! A verdade está além do que você imagina. Há forças em ação, Lucas, mais do que simplesmente amigos ou família. E então, sem aviso, a expressão dela mudou. A familiaridade em seu olhar se desfez como poeira no vento. E a mulher ao lado dela, sua mãe, sorriu de forma sinistra. Você finalmente vai aprender que cada um de nós fez suas escolhas. E cada escolha dá forma ao nosso destino. Lucas sentiu o estômago embrulhar. Não, isso não pode ser verdade. O choque o paralisou. Vocês sempre souberam? Tudo isso era uma armadilha? Armada por você mesmo, Lucas! Respondeu sua mãe, sua voz ecoando. Você já estava conectado ao destino da casa. Estava destinado a vir aqui. Você só precisava ser guiado. Guiado? Lucas estava confuso. Por quê? Como você pôde fazer isso comigo? Com Ana? Uma ferida profunda abriu-se dentro dele ao perceber que nunca conheceu verdadeiramente aqueles que amava. Então um tremor cortou o chão e ele viu sombras se contorcendo, obscuras e ameaçadoras. As paredes começaram a se fechar e os rostos conhecidos que ele vira antes, os rostos cercados por dor, se tornaram figuras desesperadas. A luz que envolvia Ana e sua mãe começou a se retorcer. Você pode escolher, Lucas. Junte-se a nós ou seja mais uma vítima. Uma escolha. Nesse momento, ele soube que a verdade era uma faca de dois gumes. Tudo que ele acreditava, a amizade, o amor, estava sendo desmoronado por uma revelação que não poderia aceitar. E a urgência crescia como um monstro faminto em seu peito. Não! Eu não vou permitir que isso aconteça! Lucas gritou. Ele devia agir. E ao tentar correr, tudo ao seu redor desmoronou. Os rostos conhecidos se distorceram em expressões de horror, enquanto o chão se abria sob ele. Você não pode fugir, disse Ana, sua voz cortante. A escuridão o sugou. E antes que pudesse processar tudo, ele despencou em um abismo de gritos e sussurros. Tudo se extinguiu em um clamor. E enquanto caía, a única certeza que lhe restava era seu desejo profundo de mudar o destino. E em meio àquele quieto, uma única verdade ecoava em sua mente. A casa nunca o havia escolhido. Ele sempre foi a escolha. E o que ele não sabia era que, lá embaixo, uma reviravolta ainda mais avatar o aguardava. Havia algo que ninguém mencionara. Um segredo escondido nas entranhas daquela casa maldita. Uma revelação que mudaria tudo para sempre. Lucas sentiu a queda. Um vazio absoluto. E quando finalmente tocou o chão, a escuridão se desfez. Ele estava em uma sala novamente, mas não era a mesma. As paredes estavam cobertas de desenhos, figuras dançantes que pareciam gritar em silêncio. O ar estava carregado, quase pulsante, como uma sombra esperando para atacar. Ele se levantou confuso e viu Ana e sua mãe de pé, mas havia algo diferente. As duas estavam quase brilhando. Um brilho opaco, como uma luz que não pertencia a este mundo. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O olhar de Ana era distante, como se estivesse em outro lugar. E Lucas sentiu um nó na garganta. Você chegou, disse sua mãe, mas a expressão dela mudou, como se uma máscara tivesse sido retirada. Finalmente, você está aqui. As palavras dela soavam como uma sinfonia de maldade.
Você é uma parte essencial do nosso plano. Plano? Que plano? O que vocês fizeram com Ana? O medo crescia e a urgência tomava conta de suas ações. Ela é minha amiga! Ela não é. Apenas sua amiga, respondeu a mulher. Um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Ana tem um papel maior. E você, Lucas, também. Juntos podemos finalmente restabelecer o que foi quebrado. A sala começou a tremer e as sombras nas paredes pareciam ganhar vida. O que você quer dizer? A cabeça de Lucas girava com a confusão. Acho que não entendo. Cada palavra proferida era como um golpe, e a verdade começava a se insinuar. Então, diante dele, a imagem de Ana mudava. Seus olhos, antes conhecidos, agora eram um abismo negro. Lucas, eu não sou quem você pensa que sou, disse ela. E a voz tinha um eco distante. E você também não é. Foi como se... o chão se desmoronasse de novo. Mas dessa vez, o impacto foi muito mais profundo. O que você quer dizer? Lucas sussurrou, o terror apertando seu peito. Ana, por favor. Você tem que entender. Ana continuou, quase em transe. Nós somos parte de algo maior. E agora que você está aqui, tudo pode mudar. O ciclo do qual estamos presos pode finalmente acabar. O brilho ao redor dela parecia se intensificar, como se cada palavra dela carregasse um peso insuportável. Não! Isso está errado! Lucas gritou, a voz ecoando no espaço vazio. Isso é loucura! Mas no fundo, ele começou a perceber uma verdade dolorosa. As histórias que ouvira sobre a casa dos Mouras, sobre desaparecimentos e segredos, eram apenas a ponta do iceberg. Algo muito mais profundo estava se desenrolando e ele havia sido puxado para o meio disso tudo. Havia uma razão para você ter vindo aqui. Seu irmão, a voz da mãe dele cortou o ar. Ele também esteve aqui. E você, Lucas, é a chave. O nó no estômago dele se transformou em um grito silencioso. Meu irmão! Lucas estava em choque. Lembranças começaram a fluir. Fragmentos esquecidos, risos perdidos e um eco de dor. O que você está dizendo? O que aconteceu com ele? Ele nos ajudou uma vez. Mas você também pode se juntar a nós, Lucas. Agora que você sabe, a escolha é sua. A sala agora estava vibrando. As sombras começavam a se contorcer mais rápido, como se estivessem ansiosas. O que Lucas não entendia era que a verdade era uma armadilha. E as escolhas que ele tinha diante de si eram muito mais traiçoeiras do que qualquer lenda. Em um instante, a luz se apagou e um silêncio abrasador tomou conta. Sombras dançavam perigosamente ao seu redor e Lucas tinha que decidir. E seria apenas o início de algo muito maior. Como ele enfrentaria isso? Será que poderia mudar seu destino? Ou estava fadado a repetir os erros de seu passado? Com o coração acelerado, ele encarou Ana e sua mãe. A tensão no ar era sufocante. E a única coisa que ele sabia era que a hora da verdade finalmente tinha chegado. A escolha estava nas mãos dele. Mas o que ele realmente sabia sobre si mesmo?
E enquanto a escuridão parecia se aproximar, uma única ideia brilhava em sua mente. Quem ele realmente era poderia não ser o que parecia. Lucas estava paralisado. A tensão no ar era palpável. As sombras dançavam ao seu redor. Seus rostos distorcidos parecendo se contorcer em um silêncio agonizante. Ele olhou para Ana e sua mãe. A confusão crescendo em seu peito. A revelação estava prestes a mudar tudo. Mas antes que pudesse responder, um tremor profundo fez o chão tremer sob seus pés. Está tudo se desmoronando! Gritou Lucas, o desespero estampado no rosto. As sombras começaram a se agitar como serpentes prestes a atacar. Percebeu que precisava agir. Mas o que é que era real? O que estava acontecendo? A verdade é que estamos todos presos aqui, Lucas, disse Ana, a voz dela soando como um grito abafado. Você não pode acreditar em tudo que vê. Enquanto falava, suas feições pareciam se alterar, como se o peso das palavras estivesse mudando sua essência. A sala inteira tremeu e uma fissura se abriu no chão, revelando uma escuridão ainda mais densa abaixo. Foram segundos, mas naquele momento tudo mudou. Lucas viu um rosto familiar surgindo das trevas, uma imagem que o fez congelar. O irmão dele, Gabriel. Gabriel? Ele gritou, os olhos. O irmão estava lá, mas não parecia o mesmo. Estranhas correntes brilhantes o envolviam, e ele estava com uma expressão de dor profunda. O que aconteceu com você? Está tudo bem? Lucas, a voz de Gabriel ecoou, mas soava distante. Eu fui o que trouxe você aqui. A casa exigiu um sacrifício. Você deve entender. Não! Não me diga isso! Lucas sentiu a revolta crescer. Ele não queria ouvir. Não podia. Olhar mais de perto, percebeu que ao redor de Gabriel as sombras pareciam se alegrar, quase festejar. A expressão de Ana se tornava mais severa, quase ameaçadora. Ele fez sua escolha, Lucas, disse Ana, o olhar sombrio. E agora você deve fazer a sua. A voz dela se tornava mais firme, mais autoritária. Lucas tentou se afastar, mas era como se as sombras o puxassem de volta. Ele se sentia encurralado. Eu não vou ficar aqui! Gritou, mas a casa parecia rir dele, as paredes vibrando como se estivessem alegres. Você não tem escolha! A voz de sua mãe ecoou, agora distante, quase como se estivesse sendo sussurrada por 1000 ecos. A casa decide o que fazer com aqueles que vêm até aqui. E você é a chave. Neste momento, Lucas sentiu algo dentro dele se quebrar. A chave? Para o quê? O choque em sua voz refletia a rebelião no fundo de seu coração. O que está escondido? Aqui! O que aconteceu com vocês? As sombras começaram a se agitar freneticamente e Gabriel gritou. Uma mistura de dor e medo. Não! Você não pode deixar que ela te engane. Gabriel! Lucas gritou, sua voz transbordando de desespero. O irmão parecia estar sendo puxado para dentro da escuridão, como um fantochinho controlado por alguma força. Não! Ana estendeu a mão, e na luz fraca, Lucas viu como as correntes envolviam seu irmão, pulsando como se estivessem vivas. Os olhos de Gabriel estavam fixos em Lucas. Eu confiei em você, Lucas. Você precisa quebrar este ciclo. Não acredite no que está vendo. Uma dor lancinante pressionou o peito de Lucas. Gabriel havia estado ali em algum momento, mas agora parecia mais uma sombra do que um irmão. O que você precisa que eu faça?
murmurou, as palavras saindo como uma súplica. Escolha, Lucas, esta casa o que ela deseja. Tudo o que você ama está em jogo. Gritou Gabriel, com uma intensidade que fez a própria casa estremecer. Você pode escolher por nós ou se transformar em mais um como nós. A risada de Ana cortou o ar como um estilete. A verdade era agora implacável. E antes que pudesse pensar em responder, a casa começou a colapsar e Lucas se viu cercado pelo caos. E no último instante, a coisa horrenda que ele nunca imaginara aconteceu. A própria casa revelou seu coração. Um emaranhado de sombras e gritos. Todas as almas que haviam desaparecido. E lá estava ele, o centro de tudo. A única verdade que restava era a horrenda revelação e o desespero. No fundo, a casa era ele, e ele era a casa. Lucas, o que você vai fazer? O eco de sua mãe ressoou, e a pergunta ficou suspensa no ar. A escolha era dele, mas o que ele realmente escolheria? E a luz da verdade que imaginava ver se apagou, deixando apenas escuridão e incerteza diante de seus olhos. Lucas se viu mergulhado em um turbilhão de emoções, suas palavras ecoando na sala apinhada de sombras e mistérios. A presença do irmão Gabriel implorando por ajuda era quase insuportável. Ele sentiu o peso das correntes luminosas que o cercavam, como se elas se alimentassem do desespero de sua família. As risadas distantes e os ecos de dor tornavam tudo ainda mais confuso. A casa está viva, Lucas! Gritou Ana, a voz dela misturando-se com o trovão. Ela quer algo de você. Você precisa decidir agora. Lucas olhou para Gabriel, que parecia estar prestes a ser consumido pela escuridão. Tem que haver outra maneira. Não posso deixar você aqui. Sua voz soou desesperada. O coração dele pulsava forte, batendo como um tambor em um festival. E a angústia formava um nó ardente na garganta. Tentou caminhar em direção ao irmão, mas as sombras pareciam se mover, barrando. Seu caminho. Seja rápido, Lucas, exigiu a mãe dele, seu olhar agora cheio de uma urgência quase animal. Não se deixe enganar, faça sua escolha. Ah! Então, como se os céus tivessem se rompido, uma explosão de luz cortou a escuridão. Uma porta mágica apareceu no fundo da sala. Era uma porta antiga, adornada com símbolos estranhos e brilhantes. Radar de esperança. Tudo parecia indicar que essa era a saída. Vá, junte-se a nós, Lucas! Gritou Ana, olhando para ele com uma intensidade que ele nunca havia visto. Seus olhos quase brilhavam, mas havia algo nela que o deixava inquieto. Por um segundo, a imagem de Ana como amizade de infância se dissolveu um pouco, revelando outra profundidade. Um pressentimento sinistro tomava conta dele, mas então algo surpreendente aconteceu. Gabriel, que parecia estar em perigo, começou a rir. Um riso profundo, perturbador. O brilho nas sombras ao redor dele e de Ana se intensificou, e Lucas entendeu que havia algo mais acontecendo. Lucas, você nunca percebeu, não é? A voz dele ecoou, mais clara do que nunca. A casa não quer você. Ela quer que você escolha entre nós. E eu sou a razão pela qual você está aqui. Lucas se sentiu como se o chão sob ele tivesse desaparecido. O que você está dizendo? O que aconteceu comigo? O que você fez?
Você vê? Sempre são as suas escolhas que nos prenderam aqui. Mas agora, com você no centro dessas forças, tudo pode ser finalmente corrigido. Os olhos de Gabriel mudaram, tornando-se uma mistura estranha de tristeza e triunfo. Você só precisa me dar o que eu quero. E o que é isso? A raiva e a incredulidade explodiram dentro de Lucas, como uma tempestade enfurecida. Ele queria acreditar que tudo aquilo era um pesadelo. Ele olhou para Ana novamente, que parecia uma estranha, o que havia se perdido naquele emaranhado de sombras. Ele não é quem você acha que é, Lucas, gritou Ana. Ele fez um pacto. Gabriel não pretende te salvar. Ele quer te usar. Lucas sentiu a verdade engasgar-se em sua garganta. O que ele considerava família, o laço de amor, estava se desfazendo em cada palavra proferida. Você não pode ser sério. Eu não vou me tornar como você. Tomara que esteja certo, disse Gabriel, um riso quase cruel em suas palavras. Porque quando a verdade vier à tona, você poderá perder tudo o que ama, inclusive sua própria vida. Um tremor percorreu a sala e, de repente, as paredes começaram a se fechar. As sombras rugiam, fazendo ecoar um terror coletivo. Lucas teve que teria que escolher entre a luz da porta ou o que restava de sua família. Agora uma miragem assustadora. Ele virou-se instintivamente para a porta, mas assim que deu o primeiro passo, as paredes congelaram. Uma onda de luz rugiu em sua direção e ele soube, naquele momento, que a escolha era apenas uma ilusão. Tudo havia sido manipulação. Afinal, o verdadeiro horror da casa dos Mouras não era apenas o que ela desejava, mas com quem ele realmente estava lidando. E quando Lucas olhou novamente para Gabriel e Ana, ambos pareciam mais uma vez como sombras distorcidas, envolvendo-o com uma verdade devastadora. A verdadeira natureza da casa não era uma prisão, mas o espelho que refletia seus próprios medos e desejos. Com um grito silencioso, ele se lembrou da escolha que precisava fazer. E enquanto a escuridão se aprofundava, a única coisa que restou foi uma pergunta que ecoava dentro dele. O que realmente sou eu? No momento em que a resposta ressoou, a sala explodiu em um clarão. Então, tudo ficou em silêncio. E Lucas não sabia se o final havia chegado ou apenas o começo. A sala explodiu em um brilho ensurdecedor, enquanto o coração de Lucas disparava. Ele estava na borda de um abismo, entre duas realidades opostas. Tudo girava. O ambiente começou a tremer, e as sombras pareciam sussurrar. Mas as palavras não estavam claras. Ele ouviu a voz de Ana se distorcendo, enquanto sua mãe olhava para ele com uma expectativa letal. Lucas! Você precisa decidir! A urgência na voz dela parecia misturar-se com o riso distante de Gabriel. Ele estava desesperado, preso em um turbilhão de emoções. Como poderia eles serem parte daquele mistério? Ele não podia acreditar. Mas cada palavra ecoava como um golpe nas profundezas de sua mente. Então, uma luz intensa surgiu diante dele. Uma porta que pulsava com uma energia vibrante. Era a saída ou a armadilha? Lucas hesitou. Não, isso não pode ser verdade. Ele queria gritar, mas a verdade o esmagava. Assim que ele hesitou, a casa se agitou e a porta começou a se fechar. Sem pensar, Lucas lançou-se em direção à luz. No instante seguinte, ele atravessou o limiar e
tudo ficou parado. Silêncio absoluto! Ele se viu de volta ao início, em frente à casa dos Mouras, em uma noite clara e tranquila. A lua cheia brilhava intensamente sobre o telhado em ruínas. Estava tudo como antes, ou estava? Confuso e aterrorizado, Lucas olhou ao redor. Não havia vestígio de Ana, nem de sua mãe ou Gabriel. Mas algo estava diferente. Ele sentia os olhos sobre ele. Quando se virou lentamente, encontrou um grupo de habitantes de Nova Esperança, todos olhando fixamente em sua direção. Os rostos pálidos e os olhos arregalados. "Você voltou!" murmurou um deles, quase em estado de choque. Como? Como eu voltei? Lucas gaguejou, uma preocupação crescente pulsando em seu peito. Não fazia sentido. Por que todos estavam tão apavorados? A cidade parecia mais viva em um modo estranho. A energia carregada com um medo que pairava no ar. Você não deveria ter ido embora, disse uma mulher idosa. Ninguém sai da casa dos Mouras. Ninguém. É isso que sempre dissemos. Mas eu estava lá dentro e tinha sombras, e Ana, e minha mãe. Eles estão... Por que ninguém me contou a verdade? Sua voz se elevou, a confusão atormentando. O passado começava a se desvanecer em um borrão e Lucas se sentia à beira de um desespero sem fim. Então, um homem no fundo do grupo deu um passo à frente. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Você nunca saiu, Lucas. O que viu dentro da casa foi uma ilusão, um reflexo do que você mais teme. E agora está aqui, novamente cativo. Lucas congelou. Cativo? O quê? Isso quer dizer, eu não estou preso. Eu estou... Você foi escolhido, Lucas, desde o começo. O homem interrompeu, seu olhar carregando um peso profundo. A casa consome almas e você é a próxima. Todos nós acreditávamos que você poderia quebrar o ciclo. Mas agora você está conectado à casa de novo. Para sempre. Com essas palavras, um frio gelado atravessou Lucas. A ideia de que sua liberdade não era real, que ele havia sido uma sombra de si mesmo, fazia seu estômago girar. Ele lançou um olhar em volta. As expressões dos moradores estavam cheias de tristeza, como se vissem o destino cruel se desenrolando. Mas quando a luz da lua começou a aumentar, uma fissura no tempo se abriu sob seus pés. O solo começou a rachar e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Lucas se sentiu sendo puxado, como se a casa estivesse reclamando que era dela. Não! Não novamente! Lucas gritou, mas as vozes ao redor se tornaram um eco distante. As sombras que antes haviam sido apenas sussurros, agora eram gritos, clamando por sua atenção. E no final, no último instante antes de tudo desmoronar, uma imagem inconfundível surgiu em sua mente. Uma verdade devastadora. Ele nunca havia deixado a casa. Ele sempre esteve lá, preso em um ciclo sem fim. Enquanto a escuridão se abria, Lucas sentiu uma determinação crescer dentro dele. O que o esperava agora? O que realmente significava estar livre? E no fundo daquela escuridão, uma nova verdade começava a se formar. Uma que poderia mudar tudo. Mas antes que ele pudesse desvendar o mistério, tudo ficou totalmente escuro. E a única certeza que restava era a pergunta que ecoava nas profundezas de sua mente. Quem ele realmente era, se nunca teve um verdadeiro eu fora daquela casa? Lucas sentiu a escuridão se aproximando.
como se mãos invisíveis o puxassem para um abismo sem fim. O eco das vozes atormentadas dos moradores de Nova Esperança ressoava em sua mente. Fugia, mas não conseguia escapar. Ele estava de volta na casa dos Mouras, o destino cruel o aprisionando mais uma vez. A fraqueza o dominava, mas no meio do pânico, uma luz intensa brilhava na distância. Sem pensar, correu em direção a ela. Cada passo era um grito por liberdade. Mas antes que pudesse alcançá-la, um grito agudo cortou o ar e paralisou seu corpo. Lucas, não! Era a voz de Gabriel, mas havia algo diferente. Ele não estava mais com correntes. Não estava mais preso. O que o irmão estava fazendo ali? Lucas olhou, confuso, e então percebeu. O rosto de Gabriel estava distorcido em sorrisos macabros, e seus olhos eram vazios, como buracos sem fundo. Uma sombra passou por Lucas, e ele pôde ver Ana e sua mãe se aproximando. Mas agora as expressões eram frias, vazias. E afeto! Você não pode deixar ele ir, disse Ana, com uma voz que soava distante. O que ele quer é o que você teme, e ele é parte da casa agora. Ele sempre foi. Os pensamentos de Lucas voaram. O horror que sentiu antes agora se transformava em algo novo. Uma percepção insuportável. Gabriel, o que você fez? Ele queria entender, mas as palavras pareciam raspadas, difíceis. Gabriel riu, um som cruel que gelava o sangue de Lucas. Você nunca soube. Eu não apenas vim aqui para ajudar. A casa me mostrou a verdade. Eu sou o que a casa precisa para sobreviver. E você, irmão, vai ser o próximo. Só aquelas palavras pareciam cortá-lo como uma faca. O irmão, cuja memória carregava amor e uma cumplicidade de vida, agora era um monstro. Uma extensão da própria casa. O nó na garganta de Lucas se apertou e ele sentiu o peso da traição. Você me enganou. Engano? Não, Lucas. Eu iluminei seu caminho. Você é a chave. O orgulho de Gabriel saltava por trás das sombras. Ele gesticulou e as paredes da casa começaram a pulsar, como se estivessem respirando. Você vai se unir a mim ou vai ser consumido por tudo isso? Você sabe que a casa sempre teve um plano. Sempre me viu como escolhendo. Várias vozes ecoaram em sua mente, como gritos implorando. Lucas lutou contra o pânico. A verdade, cruel e insuportável, o atingiu como um raio. Ele sempre pensou que era a vítima. Mas e se fosse ele quem mantinha a casa viva? Eu não sou como você, gritou. Mas o eco de suas palavras parecia risos. O silêncio se instalou, pesado e assustador. Ana olhou para ele com olhos tristes, mas seu tom carregava um peso, uma determinação. Mas você é, Lucas. É por isso que estamos aqui. É você que precisa decidir quem vai ser. Você pode escolher o perdão ou a vingança. A casa se alimenta de cada escolha. Lucas sentiu o chão tremer sob ele. Uma fissura se abriu e ele ficou paralisado. O abismo o chamava. E no fundo daquela escuridão, uma verdade mais horrenda do que qualquer lenda se revelava. Se unisse a Gabriel, poderia se tornar como ele. Uma sombra ávida presa à casa. Corra, escolha Lucas! O grito de Ana ecoou e trouxe à tona uma determinação que ele não sabia que ainda tinha. Sentiu uma onda de calor. O que aconteceria se optasse pela luz? O que ele perderia e o que ganharia? Então, uma barragem de lembranças afluiu.
Risadas, memórias de sua infância. O irmão e a mãe em tempos felizes. Com tudo isso, Lucas viu a possibilidade de elevar-se acima de tudo. As sombras rugiram e o riso das almas aprisionadas ecoou em cada canto. No entanto, uma nova solidão tomou conta de seu coração. Se tudo isso era verdade, quem ele realmente era? E se a única maneira de quebrar aquele ciclo fosse encarar a verdade, a dor oculta que sempre evitou, a luz e a escuridão dançavam diante dele, e a necessidade de escolher ficou insuportável. Mas uma reviravolta ainda estava por vir. Quando Lucas decidiu que era hora de escolher, outra voz surgiu. Não era de Gabriel ou de Ana. Era um sussurro diferente, mais profundo, mais antigo. Você nunca esteve sozinho, Lucas! E a verdadeira escolha está por vir. A sala começou a girar outra vez. A verdade de Nova Esperança se desvendava lentamente. E Lucas percebeu que a casa sempre soube mais do que demonstrava. Ele travou os olhos com Gabriel, mas agora via outros rostos, outros ecos. O que você sabe, irmão? E a resposta ainda estava longe de ser revelada, deixando no ar um clima de dúvida e desespero. Lucas estava prestes a se perder novamente. O abismo sob seus pés ruiu. E ele se viu cercado por uma escuridão pulsante. E no meio desse caos, a imagem de Gabriel se distorcia e se tornava cada vez mais estranha. Como se o irmão estivesse sendo tomado por uma sombra que nunca deveria ter existido. Você é a chave, Lucas, repetia Gabriel, a voz dele carregando um eco de desespero. Junte-se a mim, ou fique preso aqui para sempre. As palavras ressoaram dentro de Lucas, como um eco de sua própria dor e confusão. Ele olhou para Ana, cujos olhos ainda brilhavam com compaixão, contrastando a frieza no olhar de seu irmão. Você não precisa se unir a ele, Lucas. A escolha é sua. Ela gritou, a coragem dela ecoando no vazio. O chão continuava a tremer, e em meio ao tumulto, Lucas percebeu que tinha que agir. Lembrou-se de todos os momentos vividos, risos entre amigos, a felicidade ao lado de sua mãe, a dor de perder seu irmão. Ele não podia deixar isso acabar assim. Não, eu sou mais do que isso! Lucas gritou, e as palavras carregaram uma força inesperada. Ele se virou para Gabriel. Eu não vou deixar que você controle minha vida, nem a vida de mais ninguém. Te amo, mas você não é o que parece ser, e nem esta casa. Num lampejo de coragem, ele correu para a luz que fora criada no coração da casa. Enquanto corria, a visão do irmão começou a se desvanecer, como imagens em uma tela que se apagam. Sabia que precisava se libertar daquelas correntes, não só de Gabriel, mas também de suas próprias inseguranças. Lucas sentiu o vento sussurrar em seu rosto. A emoção de sair da escuridão o preenchia. Ele atravessou a luz e tudo se iluminou de novo. A casa começou a ruir ao seu redor. Gritos e sussurros se tornaram uma sinfonia de desespero. Mas ele estava determinado a fugir. De repente, o mundo ao seu redor se tornou sólido novamente. Ele se viu em pé diante da casa, que agora estava em silêncio, como se estivesse sendo observada. Um peso se dissipou do seu peito. Você fez a escolha certa, disse Ana, aparecendo ao seu lado, um sorriso tênue nos lábios. Você se libertou. Agora você pode ajudar aqueles que ainda estão perdidos. Lucas a olhou, sentindo o coração aquecer com a esperança renovada. E Gabriel, o que aconteceu com ele? Ele fará uma escolha também mais cedo ou mais tarde. Mas independentemente do que decidir,
Você mostrou que é mais forte do que as sombras. Você quebrou o ciclo por enquanto. Enquanto os raios da manhã banhavam a cidade, Lucas finalmente se sentiu livre. Mas uma pergunta pairava no ar: como realmente ficaria Nova Esperança sem a presença daquela casa? O que mais estava escondido ali? Ele sabia que a verdade poderia ser mais profunda do que imaginava. Um novo dia nascia, mas as cicatrizes da noite anterior ainda estavam frescas em sua memória. Com a cidade em silêncio, Lucas respirou fundo e se preparou para continuar sua jornada, um passo de cada vez. Antes que pudesse se afastar, ele sentiu a necessidade de compartilhar essa história. Se sentia vencido, mas a luta estava longe de acabar. E ali, à sua frente, a casa continuava a observá-lo. Porém, desta vez, era ele quem escolhia olhar para o futuro. Agora que você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e faça parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa falar sobre isso. Afinal, apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.